Oi, gente. Professor Raul Alves, de Biologia, falando aqui com vocês. Para você do Cursinho Popular, Edilson de Góes, sempre vou estar falando isso para vocês. Foco, gente, força, tá? Não é fácil, não é simples, tem um monte de pressão, tem um monte de coisa na sua cabeça passando agora, mas olha, mantenha o foco, tá? Sabe, olha no olho comigo aqui, mantenha o foco que vai dar certo, tá? Não é fácil, eu sei, tem uma série de dificuldades, mas se você chegou até aqui, cara, você que chegou até aqui, você é um campeão, você é uma campeã. Então segue firme, segue forte, que vai dar certo, tá? Vem-se embora para cá então. Hoje a gente tem mais assunto de biologia, lógico, mais assunto de citologia, tá? Para você guardar na cabeça esse assunto, que não é tão difícil, mas tem uma série de cascas de banana, tem uma série de coisinhas que pode te dar uma dor de cabeça aí. Então, mantenha o foco aqui e vamos para cima. Olha só, hoje a gente fala sobre organelas, tá? Citoplasma e organelas. A gente está no meio do caminho agora, a gente falou sobre o que era uma célula, a gente falou sobre as organelas, tá? Perdão, sobre membrana plasmática, e a gente tem, no meio do caminho, na célula, você tem o citoplasma, e dentro desse citoplasma você tem as organelas citoplasmáticas, tá? E mais à frente você vai ter lá o núcleo também. Então, basicamente, seu citoplasma é citosol, tá? Esse material gelatinoso, né, que fica onde as organelas ficam dentro, né? E você tem as próprias organelas. Como o nome já diz, são minúsculos órgãos, vamos fazer uma comparação meio tosca aqui, mas no fim das contas até que não é tão fora de sentido assim, tá? Você tem diferentes organelas dentro da célula, agora falando aqui da célula eucarionte, e essas organelas elas vão trabalhar no sentido de fazer com que a sua célula esteja funcionando, tá? Sua célula esteja o tempo todo funcionando. Tá bom? Então, no seu citoplasma, você vai ter o citosol e as organelas mergulhadas nesse citosol. Nas células procariontes, tá? Como falei para vocês, no citoplasma das células procariontes, você tem, lógico, bem menos material, tá? Você não tem o tanto de organelas que tem uma célula eucarionte. Então, você vai ter ribossomos, tá? Você vai ter os plasmídeos, que a gente já conversou também em outras oportunidades, tudo bem? Nesse ponto aqui, vale salientar de novo a presença dos ribossomos, tá? Que você tem grande quantidade na célula eucarionte, mas na célula procarionte você tem também ribossomos, né? Justamente porque, assim como a célula procarionte, a célula eucarionte também precisa de proteínas. E como os ribossomos são específicos para a produção, para a síntese de proteínas, então tem que ter proteína, tem que ter ribossomo. Beleza? Quando você chega nas células eucariontes, aí sim, você tem membranas, você tem organelas membranosas, tá? E essas organelas passam por um processo de diferenciação, né? Elas têm definição, tá? Elas têm finalidades próprias para o funcionamento dessa célula. Então você não vai ter uma organela fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Você não vai ter uma organela sobrepondo a ação de outra. Não, você pode ter uma organela vinculada a outra. Essa agindo vinculada à ação dessa, que é vinculada à ação dessa, e você tem todo um processo de cadeia, tá? Mas você não vai ter organelas sobrepondo outras, ou uma fazendo trabalho de duas, e uma lá de bobeira, de perna pro ar, tomando água de coco. Não, cada um vai ter um processo definido. Tudo bem? Então tá. Falando então das organelas, tá? Vamos falar do passo a passo de cada uma delas por aqui. A primeira que a gente fala, e aí talvez
pelo fato de você ter nas células procariontes como em células eucariontes, tá? São os ribossomos. Os ribossomos são organelas não membranosas, tá? Elas têm essa forma, essa estrutura com uma subunidade muito maior, uma subunidade menor, elas se complementam ali, e nos ribossomos é que você vai ter o processo de produção de proteínas, tá? Você vai ter o RNA cruzando, esse ribossomo cruzando com esses RNA, fazendo esse processo de síntese de proteínas. Tudo bem? Então a função primordial, a função principal, ou melhor, a grande função, a única função do ribossomo é produção, síntese de proteínas. Beleza? Agora, esses ribossomos, você pode encontrar eles livres, tá? Seja na célula procarionte como na célula eucarionte, eles podem estar livres lá no citoplasma, tá? Ou eles podem estar aderidos a alguma organela. Por exemplo, eles podem estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, ou granular, depende muito da nomenclatura do seu material, tá? Mas granular, rugoso, pelo fato de ter ribossomos aderidos a ele, tá? Então os ribossomos você vai encontrar ou soltos, tá? Livres no citoplasma, por exemplo, ou também vinculados a alguma organela. Tudo bem? Já beleza. O retículo endoplasmático, repito, retículo endoplasmático, né? Você vai ter dois deles, tá? O retículo liso e o retículo rugoso, ou agranular e granular, depende do que você estiver utilizando, tá? Qual é a grande diferença? A grande diferença é que o retículo endoplasmático rugoso, nele você tem vinculado, anexado, tá? Ribossomos. Então, rugoso ou granular, porque você tem vários ribossomos linkados a ele lá. O retículo endoplasmático liso, ele é liso por ele não ter vinculado a ele a ribossomos, tá? E como a ausência de ribossomos vai fazer também uma mudança na função, na funcionalidade daquele retículo, tá? Então, lógico, você tem o retículo endoplasmático rugoso aqui, ó, tá? E o retículo endoplasmático liso do lado de cá. Esse retículo, ou esses retículos, tá, vão ter a função do seguinte: o rugoso, ele vai estar funcionando nesse processo de síntese e armazenamento de proteínas, tá? Já o retículo liso vai estar lá funcionando no processo de síntese e armazenamento de lipídios, tá? Então, por exemplo, você vai ter muitos retículos endoplasmáticos liso, células com muito retículo endoplasmático liso, por exemplo, em células glandulares, tá? Ou células, por exemplo, do fígado, beleza? Então, a depender também do órgão, você vai ter uma maior ou menor quantidade de algumas organelas, tá? Não quero dizer que, depender do órgão, você vai ter ou não vai ter determinada organela. Não. O que eu estou dizendo é, dependendo da finalidade da organela, você pode ter ela em maior ou menor quantidade, dependendo de onde esteja essa célula ou de que tecido forma essa célula. Por exemplo, uma célula muscular, tá? Ela vai ter um monte de mitocôndria, beleza? É óbvio. Você tem produção de energia ali, você tem que estar produzindo energia o tempo todo, acumulando energia o tempo todo. Então, numa célula muscular, você vai ter bastante mitocôndria, que a gente já vê aqui mais à frente. Tá? Então, dependendo do tecido, dependendo do órgão, as suas células vão ter mais ou menos quantidade de determinadas organelas. Tudo bom? Vamos lá.
Então tá, retículo endoplasmático granular, então ó, síntese e produção de proteínas. E armazenamento também. É preciso deixar muito claro também que a ideia do retículo não é só produzir, mas lembra, você produz uma coisa, você tem que guardar em algum lugar para depois distribuir. Tá? O retículo faz o processo de produzir e guardar. Ele armazena, tá? Lá, produz e armazena. E posteriormente ele é distribuído por outra organela, tá? Que a gente vai falar mais à frente também. Já o retículo endoplasmático não granular, retículo endoplasmático liso, que seja, tá? Você tem, ó, síntese de lipídios e hormônios esteroides, tá? Por isso que eu falei, por exemplo, células glandulares têm uma quantidade muito maior de retículos lisos, tá? Do que uma célula, por exemplo, sei lá, uma célula da pele, que seja, tá? Então, dependendo do local, você tem maior ou menor quantidade de organelas, de determinados tipos de organelas. Uma coisa interessante é, esse retículo trabalha também na eliminação de substâncias. Por isso que eu te disse que no fígado, por exemplo, você vai ter uma quantidade muito grande, as células do fígado vão ter uma quantidade muito grande desse retículo, porque no metabolismo de substâncias tóxicas, por exemplo, que passam lá no fígado, você tem o retículo endoplasmático liso ajudando nesse processo. Tá? Um outro exemplo, uma outra função desse retículo é justamente o armazenamento de cálcio. E aí lembra, cara, que o cálcio ele vai ser muito importante, por exemplo, não, só no osso. Sim, claro, no osso é mega importante, manter a estrutura óssea é extremamente importante. Mas tem uma outra função que o cálcio vai atuar no corpo humano, que é a permissão, tá? Ou a possibilidade de contração muscular. Lembra, se você está lembrado ainda, se não, a gente vai ver mais à frente em outras aulas, a questão da actina e miosina, você tem as fibras musculares lá reagindo para que haja contração. A ligação entre as duas, a actina e a miosina, quem deixa isso acontecer é o cálcio. Tá? Então é extremamente importante esse armazenamento de cálcio para a utilização, por exemplo, na contração muscular. Essa organela, e aí você tem dezenas de nomes, né? Aparelho de Golgi, complexo de Golgi, complexo golgiense, aparelho golgiense, que seja. Aparelho, vamos usar como complexo golgiense. No fim das contas, a ideia é, se os retículos produzem, tá? Os retículos armazenam, mas tem que mandar para os pontos-alvo, tá? Seja para uma outra organela, seja para a célula, seja para fora da célula, seja para outro local, que seja. Quem vai fazer essa distribuição, tá? Quem vai ser, sabe, o camisa 10 ali que fica distribuindo a bola para um lado para o outro, é o complexo golgiense, tá? Ele que vai empacotar aquele material que foi produzido e reservado, empacotar e destinar esse material para os pontos que tem que ser enviados, tá? Então, fazendo aquela velha analogia da célula como uma fábrica, você tem os retículos como as máquinas que produzem aquele material, tá? Você tem ainda no retículo onde fica depositado, o depósito daquele material, e o complexo golgiense é a empresa de logística que vai fazer a distribuição desse material, seja para onde for, tá? Ou vai distribuir aquele material para dentro ou para fora, no caso aqui da célula, tá? Então, pensando na célula como aquela velha história da fábrica, o complexo golgiense, então, é que vai ser a empresa de logística que vai fazer essa distribuição, tá bom? Você tem também, esse é bem interessante, os lisossomos, tá? Qual é a ideia do lisossomo? O lisossomo, gente, vocês conseguem ver aqui, por exemplo, quando você tem uma entrada de um corpo estranho, tá? Uma bactéria, por exemplo, aqui, um corpo estranho qualquer, entra na célula,
A célula não vai receber esse material, jogar para dentro e vida que segue. Tá? É um corpo estranho que está chegando ali, tem alguma coisa, tem que ver o que é isso primeiro. Não posso simplesmente jogar para dentro da célula e seja o que Deus quiser. Tá? Então os lisossomos vão agir nesse sentido aqui. Ó. Eles recebem, eles englobam esse corpo estranho que entrou e eles vão digerir esse material. Tá? No caso aqui, não dá para vocês verem, vocês têm uma bactéria entrando aqui, ela é englobada, tá? Pelo lisossomo, certo? Esse lisossomo ele digere esse material que foi englobado, o que puder ser utilizado ele utiliza, e o que não precisar ser utilizado, ou que não tiver como ser utilizado, ele é excretado, ele é mandado para fora da célula, para fora da membrana, tá? Então os lisossomos têm essa função de digestão, né? Vamos dizer assim, né? De digestão de material que entra na célula, tá? Um outro que está nesse processo também de auxiliar, sabe, na digestão, auxiliar no metabolismo de material que entra na célula, tá? São os chamados peroxissomos. E a ideia do peroxissomo é muito legal pelo seguinte, ele vai atuar especialmente no metabolismo, tá, de substâncias tóxicas, beleza? Então assim, você vai ter muito peroxissomo aonde? Em células do fígado. De novo, aquela ideia do processo de metabolização de material tóxico, tá? Então os peroxissomos, eles são altamente úteis nesse processo de metabolismo de material tóxico que entra na célula, tá bom? Você vai ter também nos rins, tá? Não só no fígado, mas nos rins também. Então os peroxissomos são muito importantes justamente porque eles vão trabalhar nesse processo de material, de metabolismo de material tóxico no seu corpo. E aí você tem finalmente, cara, as mitocôndrias. As mitocôndrias são extremamente importantes, tá? Não só para o seu corpo, mas para o corpo de qualquer organismo que vem lá de trás, sabe? De todo organismo que faz respiração celular, que produz energia por meio da respiração celular. Por quê? Qual é a ideia da mitocôndria? Tá? Ou no cloroplasto para as plantas, tá? Qual é a ideia? A ideia é produção de energia, tá? Produção de moléculas de ATP. E você até pode não ter as mitocôndrias e, por exemplo, sei lá, uma levedura, por exemplo, que faz fermentação, tá? Só que o processo de fermentação, ele produz muito menos energia do que o processo de respiração celular, tá? Então, assim, as mitocôndrias entram aqui nas células eucariontes justamente para produzir energia. Não adianta ter toda essa estrutura, tá? Toda essa complexidade estrutural se você não tem energia, sabe? Até a propaganda de uma bateria que tinha antigamente, que não muito antigamente, né? Eu não sou tão velho assim quanto pareço, mas você tinha uma bateria que falava, olha, o carro tem não sei o que, tem vidro elétrico, não sei o que, sensor de proximidade, sensor... Se não tem uma bateria, não adianta ter tudo isso. Então a ideia aqui é a mesma, tá? Não adianta ter toda essa complexidade se no fim das contas você não tem energia sendo produzida para que tudo isso funcione. Então as mitocôndrias entram exatamente para isso, para produzir energia, tá? Para que haja o funcionamento das células e, por consequência, haja o funcionamento do seu corpo como um todo. Beleza? Na planta, você tem os plastos, mas a ideia, né, ou da mitocôndria ou do cloroplasto é a mesma. Na mitocôndria, você tem elas agindo no processo de respiração celular e os cloroplastos no processo de fotossíntese, tá? Mas, no fim das contas, tanto fotossíntese quanto respiração celular, a ideia é justamente produzir energia para que esse organismo se mantenha de pé, se mantenha funcionando, tá?
Então, mitocôndrias nas células animais, cloroplastos nas células vegetais. Mas a ideia é a mesma, produção de energia para funcionamento das células e, por consequência, funcionamento do corpo. Nas células, você tem que manter uma estrutura também. De novo, não adianta ter toda a complexidade interna, não adianta ter, sabe, diferentes, sabe, um sofá mega ultra, uma mesa mega ultra. Se você não tem energia, então tá, tem energia, tem tudo dentro aqui, mas a casa está caindo aos pedaços. Não, o citoesqueleto, ele vem justamente para manter essa estrutura interna da célula, tá? Seja no funcionamento normal dela, seja, por exemplo, organizando a divisão celular, que cromossomos vêm para um lado, cromossomos vêm para o outro, cromátide vem para um lado, cromátide vem para o outro. Então, o citoesqueleto, ele vai trabalhar tanto, tem uma série de funções, é muito legal essa organela, a gente sempre fica focado em mitocôndria, complexo, retículo, não sei o quê, mas o citoesqueleto tem importância crucial, sabe, no funcionamento também dessa célula, tá? Então, olha, coloquei até alguma, ó, sustentação da célula, movimento de vesículas, separação de material genético, quando você tem a divisão celular, tá? Os movimentos celulares, organização de cílios e flagelos, então tudo isso vai estar vinculado, tá, ao citoesqueleto. Tudo bem? Bom, seguindo isso então, tá, a gente tem, como eu disse a vocês, uma série de organelas. Essas organelas têm funções definidas, tá, funções específicas para a célula, tá, fazendo um apanhado final aqui. Essas funções, elas não se sobrepõem, na verdade elas se complementam. Então você tem, por exemplo, um retículo endoplasmático rugoso vinculado com a mitocôndria, os dois vinculados com o complexo de Golgi, todos eles vinculados a um núcleo, por exemplo, tá? Então você tem tudo isso vinculado para produzir proteínas, ou para enviar a proteína para algum determinado local, tá? Então você tem as organelas trabalhando em conjunto, nunca sobrepondo umas às outras, tá? E funções definidas, ou de respiração, ou de manutenção de estrutura, ou de distribuição de substâncias, distribuição de material produzido, ou de digestão de material estranho que entrou, no caso dos peroxissomos, dos lisossomos, ou até mesmo do próprio lisossomo mandando material para fora, material que entrou, que não está sendo mais utilizado, resto metabólico, tá? Mandando para fora da célula, tá? E com isso você tem uma célula funcionando de maneira organizada, de maneira equilibrada, tá? Para que se mantenha viva e possa posteriormente também se reproduzir. Não adianta também, nessa ideia de não adianta isso, não adianta aquilo, não adianta também você ter tudo isso funcionando se você não consegue se reproduzir. Você não consegue pegar esse material e multiplicar e ampliar esse material, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para você. Se você sentiu alguma dúvida, volta lá no vídeo, dá uma olhada de novo, vê teu material de estudo, olha lá nas redes sociais, se quiser, manda pergunta, tira uma dúvida, a gente está sempre conversando, sempre disposto e a postos para ajudar você nesse seu objetivo, tá? Então, por hoje é isso. Fiquem bem, fiquem em paz, sempre no foco, sempre na luta. Um abraço, gente, e até a próxima. Valeu!
Atenção, estudante do ensino fundamental, siga o passo a passo e acesse a plataforma Escola Mais. Acesse www.escolamais.com/Caruaru e clique na opção Quero me inscrever. Preencha seus dados com muita atenção. É preciso preencher os campos obrigatórios: seu e-mail, seu nome completo, nome do responsável, celular do seu responsável, e-mail do seu responsável. Clique em Criar acesso. Você receberá uma mensagem informando que foi enviado um e-mail para finalização do seu cadastro. Verifique a sua caixa de entrada de e-mails ou a caixa de spam. Você receberá um e-mail com um link de acesso. Clique no link recebido e você será direcionado para uma nova página. Coloque seu e-mail e crie uma senha que você possa lembrar com facilidade. Pronto! Agora você terá acesso à plataforma Escola Mais. Bons estudos! Caso você não consiga entrar na plataforma Escola Mais, acesse o site da Prefeitura no portal Aula em Casa e clique na opção Precisa de ajuda? Clique aqui no canto inferior direito. Responda ao formulário e aguarde a resposta em seu e-mail. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Pessoal, o caso é sério, esse tal vírus corona. Mas Caruaru é durona e prevenir não tem mistério. Lave bastante a mão, muitas vezes, todo dia. Enxague com água fria e não esqueça do sabão. Nem aperto de mão, nem abraço na hora de cumprimentar. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca com o braço. Seja homem ou mulher, vale para toda a família. Copo não se compartilha, nem toalha, nem talher. Não passe a mão no rosto, nos olhos, nariz ou na boca. Parece até coisa pouca, mas você não fica exposto. Prefira lugar ventilado. Se tiver cheio de gente, saia logo do ambiente, que não é recomendado. É só prestar atenção nas dicas desse cordel. Cada um faz seu papel e ajuda na prevenção. Se a gente fizer direitinho, o vírus pouco se espalha. Faz igual fogo de palha que se apaga rapidinho. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Hoje, o silêncio nas nossas ruas significa solidariedade. Ficar em casa agora é um ato de amor. Amor à nossa gente, amor a Caruaru. E apesar de estarmos todos separados, cada um em sua casa, acredite, nunca estivemos tão juntos. E juntos vamos vencer esse desafio. Fique em casa. Prefeitura de Caruaru.